gentil, o amor furioso mais gentil. E quando me envolve, meu mar se acalma, me surpreendes com tua paz, me surpreendes com tua paz. Onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão, se só tu tens as palavras de vida eterna. Amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão me entrego as tuas palavras de vida eterna. No fogo em teus olhos consigo enxergar o amor furioso mais gentil, o amor furioso mais gentil. E quando me envolves, meu mar se acalma, me surpreendes com tua paz, me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão, se só tu tens as palavras de vida eterna. Amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão me entrego as tuas palavras de vida eterna. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. E se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, eu ouvirei dentro de mim. Eu tirei do universo, tuas vestes enchem o templo, diamante de fogo em teus olhos, envolves-me intensamente.
coração te quer, meu coração te quer, Jesus, meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus, meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, pois não há outro, que eu queira mais, não há somente Jesus. Meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, sim, Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, um nome que é maior que todo nome.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado seja, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, 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 exaltado. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas venho novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua nuvem de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vim novamente. Eu mergulho na mirra ardente,
passar pelo fogo, não temerei. Na tua nuvem de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver se eu passar. E se eu passar pelo fogo,
com meu vaso de alabastro. Eu quebro em pedaços e deixo a fragrância subir. Sem medo a ti, eu quebro em pedaços e deixo a fragrância subir. Ó Cristo, ó Cristo. Mais que uma gota do meu amor, quero te dar aqui. Não quero dar o que pra mim nenhum sacrifício custou. Ó Cristo, ó Cristo.
até o fim. Cada gota do rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Nesse mar de graça, nesse mar de graça, nesse mar de graça. Que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida. Nesse mar de graça, nesse mar de graça. Vejo os teus
tua justiça e perdão aliviam os corações com chuvas de paz. Comigo em Isaías 9. Isaías 9, eu vou começar hoje do texto de Isaías 9. Nós estamos começando hoje, dia 24 de setembro, uma série nova. E essa nova série, ela vai seguir hoje e os próximos 4 domingos. São 5 domingos dessa série nova. Então eu quero te encorajar a você não perder nenhuma das mensagens dessa série. E nosso texto-chave dessa série está lá em Isaías. E eu queria que você acompanhasse comigo. Quantos aqui gostam das nossas séries aí? Você gosta? Amém. Beleza, então acompanha com a gente. Não perca nenhum desses domingos, os próximos 3 ou 4 domingos, esse aqui, começando os próximos 4. Lá em Isaías 9:6, nós encontramos então o texto-chave para aquilo que nós estaremos falando. Diz assim: porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu. Essa passagem aqui é bem conhecida. Se você nunca escutou ela lida, provavelmente você escutou essa parte desse trecho cantado. O Rodolfo compôs uma música em cima desse versículo. E diz assim: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado ou o governo, o reino está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora, é óbvio que aqui esse texto de Isaías, 700 anos antes de Cristo chegar, é uma profecia justamente que diz a respeito do nosso Messias. Ele está falando assim, um menino irá nascer, e esse menino, Jesus Cristo, o Messias, ele começa a dizer, ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora, eu queria que você focasse no versículo 7, porque se eu for bem específico, o versículo 7 é, na verdade, o versículo chave da nossa série. Diz assim: do incremento deste principado. Quantos tem essa versão na tua Bíblia? Do incremento deste principado, tá? É uma frase um pouco complicada, você não sabe o que quer dizer isso. Não é verdade? Quantos já leram isso aí? O que quer dizer isso? Muitas vezes eu me pergunto, o que quer dizer do incremento deste principado? E eu fui pesquisar e obviamente a gente sabe que incremento significa, fala comigo, aumento. Fala comigo, crescimento. Ou ampliação, extensão. Tudo bem? Então a gente tem essa noção. Ele fala assim, do aumento, do crescimento, da ampliação deste principado. Agora, o que quer dizer esse principado? Ele está se referindo aqui ao reino de Deus, ao governo. Ele está falando assim, do aumento do seu governo. Ele continua aqui, e da paz do seu reino não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Agora, olha só de novo o versículo 7, ele está falando assim, do aumento do reino de Deus e da paz do reino de Deus não haverá fim. O que ele está falando é, uma vez que Jesus vem, esse homem, Deus, encarnado no nosso meio, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, todo poderoso, esse Deus, fala assim, uma vez que eles vêm e ele estabelece esse reino dele, o reino dele não para de crescer. É isso que ele está falando. Não só o reino dele não para de crescer, mas a paz que vem do reino dele também não para de crescer. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma vez que a palavra de Deus é proferida, ela continua pela eternidade ecoando. Você sabia disso? Desde o dia que Deus disse, haja luz, houve luz, existe até agora a luz sendo criada. Desde o dia que Jesus aparece aqui e fala, esse aqui é o reino de Deus. Deixa eu te ensinar como é o reino de Deus. Ele expulsa um demônio e fala, pois é chegado a vocês o reino de Deus. Ele cura um paralítico e ele fala, isso aqui é o reino de Deus. Uma vez que ele estabelece o reino dele, desde aquele dia até os dias de hoje, 2000 anos, até aqui, e nós iremos continuar, nós estamos experimentando a expansão, a ampliação, o aumento, o crescimento do reino de Deus. Quantos acham que isso é uma boa notícia? Não é verdade? Deixa eu falar uma coisa, o reino de Deus não parou. Fala para o teu lado, o reino de Deus não parou. Fala para outra pessoa, o reino de Deus está crescendo. E fala para uma outra pessoa, o reino de Deus está dentro de você. Olha bem nos olhos e fala assim, e o reino de Deus está em movimento. Amém? Nós somos uma força em movimento. Nós somos uma força em constante ampliação. É isso que você tem que entender, aquilo que você carrega dentro de você. Agora, deixa eu só falar uma coisa, eu tenho 4 pontos hoje, mas antes de eu entrar nos meus 4 pontos, eu tenho só 4 características do nosso relacionamento com Jesus. Tá? Então, se você puder, anota aí, eu tenho bastante coisa para passar hoje, não tem tempo para a gente abrir em todas as referências, mas Lucas 17, 21, depois você lê em casa, diz que nós temos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Ele está falando assim, não procure lá pelo reino de Deus, não pense que você vai encontrar o reino de Deus ali. O reino de Deus onde está? Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vocês. Põe a tua mão no teu coração.
Fala comigo, o reino de Deus está bem aqui. Amém? Jesus falou isso acerca de você. Então você tem que entender uma coisa, que uma vez que o reino de Deus está dentro de você, sabe de uma coisa? Você é um agente do reino de Deus. Lucas 17, 21. Agora olha só uma coisa interessante que Paulo fala lá em Colossenses 3, versículo 3. Lá em Colossenses 3, versículo 3 diz: uma vez que você está em Jesus, você está escondido em Cristo. Você está aqui sentado em cima de uma cadeira, dentro de um prédio, aqui no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo, mas o teu espírito, você sabe disso, a palavra nos diz que o teu espírito está escondido em Cristo Jesus. Agora eu não sei se você já foi, obviamente você foi uma criança, mas eu não sei se você lembra quando você era uma criança e os momentos onde você já teve aquele pavor e você abraçou o teu pai ou tua mãe. Você já teve esse momento, você lembra? E sabe, outro dia eu estava com meu filho, 1 ano e 9 meses, e ele levou susto com alguma coisa que ele viu. Ele saiu correndo, ele me agarrou, eu abracei ele e ele ficou me agarrando. Eu pensei, Deus, é mais ou menos assim que eu sou contigo. Eu estou escondido em ti. Deixa eu falar uma coisa, quando você entende a revelação que você está escondido em Cristo, não tem nenhum lugar mais seguro do que você está escondido em Cristo. Deixa eu falar uma coisa, se você sente ameaçado e você está escondido em Cristo, eu te garanto que não existe nenhuma ameaça forte o suficiente para conseguir penetrar Deus para depois chegar em você. Você está escondido em Cristo. Cristo, Ele te ama tanto, Ele quer ser tão um com você, Ele quer que você seja tão um com Ele, que Ele fala assim, ó, eu me abro, eu te ponho aqui dentro, eu fecho, eu falo, e aí inimigo, como que você vai pegar aí o meu filho agora? Essa é a imagem que Paulo traz aqui em Colossenses 3:3, olha só outra imagem que Paulo traz do nosso relacionamento com Jesus. Ele fala lá em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos a representação de Cristo na terra. Nós somos a representação não só de Cristo, mas do domínio e do principado desse Cristo. Em outras palavras, fala comigo, eu sou embaixador do reino de Deus. Há 2 semanas atrás, eu e o Kriegner, nós tivemos uma reunião com o embaixador do Estado de Israel aqui no Brasil. E quando nós sentamos, era engraçado porque ele falava assim, não, Israel faz isso, não, Israel pensa isso sobre o governo do Brasil, Israel vai fazer isso agora. E lá na ONU, daqui 2 semanas vai ter o encontro, e o nosso primeiro-ministro vai falar isso porque Israel faz isso. Ele falava com uma autoridade como se ele fosse Israel. Eu saí daquela reunião pensando, nossa, mas o cara, ele entende. Acho que quando você fica perto de embaixadores, você começa a entender que eles carregam a revelação. Eu sou a extensão do meu país numa terra estrangeira. Você é a extensão do reino de Deus nessa terra, amém? Olha só, a quarta coisa que eu quero falar sobre o nosso relacionamento, fala aqui em 1 Coríntios 3:9, depois você lê com calma, diz que nós somos colaboradores com Cristo. Fala comigo, coparticipantes. O que quer dizer coparticipante? Você está participando junto. Agora, olha só, para pensar essa palavra, colaborador. Quando nós falamos colaborador, nós pensamos em uma pessoa que quer ajudar, eu quero colaborar aí. É uma pessoa que quer talvez abençoar aí com dinheiro, ele quer dar um pouco do tempo dele, colaborador. Mas se você for analisar realmente o que significa colaborador, pega a palavra labor, põe o CO na frente, é a pessoa que trabalha junto com alguém. Faz sentido? Então deixa eu trazer de volta para Isaías 9:7. Do incremento do seu principado ou do aumento do seu reino não existe fim. Desde o dia que Cristo aparece aqui, estabelece o reino de Deus. O reino de Deus continua em constante ampliação, constante extensão. E ele fala assim, olha filhos, eu te escondi dentro de mim. Filhos, vocês são os meus embaixadores, os embaixadores do meu reino aí na terra. Filhos, eu tenho um plano. E não só isso, mas você é o agente do reino de Deus, porque você carrega o reino de Deus dentro de você. E filhos, eu estou trabalhando até agora, e você trabalha e constrói junto comigo, não porque Deus não consegue construir sozinho, mas porque Ele tem prazer em fazer algo conosco na construção do seu reino.
Faz sentido? É isso que Jesus está nos ensinando. Agora, por isso, hoje a gente vai começar a entrar nesses próximos 5 domingos, começando hoje, e nós queremos hoje olhar para o primeiro elemento de aumento do reino de Deus. Quantos aqui querem crescer o reino de Deus dentro de você e expandir o reino de Deus ao teu redor? Amém? Então, esse aumento, hoje eu vou falar sobre um elemento. Então, a nossa série se chama Elementos de Aumento. Fala comigo, elementos de aumento. Eu sei que é um pouco, a rima que a gente fez de propósito, só para você não esquecer. Fala comigo, elementos de aumento. Bem rápido, 7 vezes agora, vai lá, já. Não, brincadeira. Mas, eu deixo eu falar uma coisa, são 5 maneiras como no reino de Deus você vai aumentar o reino de Deus dentro de você. É estranho isso. Dentro do reino de Deus existem 5 maneiras. A gente vai olhar cada domingo para uma dessas maneiras. 5 maneiras como você pode aumentar a expressão do reino de Deus, fluindo de dentro de você, transformando e expandindo o reino de você. Quantos aqui querem aumentar a influência do reino de Deus ao teu redor? Amém? Então hoje eu quero falar sobre a primeira maneira, ou o primeiro elemento de aumento. E esse primeiro elemento, fala comigo, mordomia. Então, no reino de Deus, uma maneira que você consegue crescer, uma maneira como você consegue aumentar a tua influência, uma maneira que você consegue aumentar, então, a expansão, ou dar continuidade à expansão do reino de Deus, é sendo um bom mordomo. E tem aqui um texto clássico de mordomia, eu queria que você abrisse lá comigo, em Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25, 14 a 29. Agora, antes de nós entrarmos nesse texto, as pessoas, só para a gente poder começar no mesmo ponto aqui, mordomia nada mais é do que você exercer a administração. Então, a pessoa que é um mordomo é um administrador. A pessoa que exerce mordomia é a pessoa que está exercendo gestão. E a palavra de Deus nos ensina que nós somos mordomos do reino de Deus. E muitas vezes você pode perguntar, por que eu sou um mordomo do reino de Deus? Eu creio que eu também não sou só mordomo, mas eu sou dono. E a gente vai entrar um pouco na questão disso, mas uma das coisas que a gente tem que começar a entender é que tudo que nós temos veio de Deus, não é verdade? Tudo que você tem veio de Deus. E para facilitar, se você estiver anotando, anota aí. E se você não estiver anotando, anota também. 5 coisas que eu diria que são as 5 coisas gerais que todos nós temos e que todos nós recebemos de Deus e que todos nós um dia temos que prestar contas e sermos bons mordomos. Nós sabemos já os 3 T's aqui na Monte Sião, que é o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Mas além dos nossos 3 T's, eu diria, nós temos que ser mordomos da nossa influência. Todos nós temos um nível, um grau de influência. A outra coisa que nós temos que ser bons mordomos é de nossos relacionamentos. Amém? Você começa a valorizar as pessoas que Deus põe na tua vida, e você começa a entender, eu tenho que ser um bom mordomo dessas pessoas. Deus pôs essa pessoa na minha frente. Então, só para resumir, nós temos que ser mordomos do nosso tempo, nós temos que ser mordomos do nosso talento, das nossas habilidades, do nosso dinheiro, do nosso tesouro. Temos que ser mordomos das nossas influências, ou da nossa influência, e dos nossos relacionamentos. E uma coisa que, antes de nós entrarmos nisso, Jesus conta aqui uma parábola, e uma das coisas importantes quando você escuta ou lê uma parábola, é você entender que quando Jesus fala, no reino de Deus é assim, ou o reino de Deus se assemelha a isso, Ele está falando assim, no mundo invisível é isso, e aquilo que é invisível é superior ao visível. Então eu vou tentar trazer uma figura do mundo invisível, para que aqui no visível você entenda e aplique as verdades. Faz sentido? Então agora vamos entrar aqui no texto, versículo 14 diz que, porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, fala comigo, 5 talentos. Outro ele deu 2 talentos, fala 2 talentos. E a outra ele deu 1, fala 1 talento. Olha como que é importante a próxima frase.
cada um segundo a sua capacidade. Deixa eu falar uma coisa, é importante você entender que Deus está dando o teu tempo, o teu talento, o teu tesouro, a tua influência e os teus relacionamentos de acordo com aquilo que Ele diz é a tua capacidade. E Ele não vai te julgar por aquilo que é 5, 2, 1 no primeiro momento que Ele te dá. Você tem que entender que aquilo que é sucesso para Deus, Ele já levou em conta, é de acordo. Deixa eu explicar uma coisa. Quando Jesus fala aqui, de acordo com a sua capacidade, é a maior expressão que Deus é um Deus justo. Deus não pode pôr o Neymar do meu lado, dar 2 bolas e falar assim: vamos ver quem é melhor. Vamos lá. E daí quando o Neymar marca 100 gols, eu não consigo marcar nenhum gol, Deus fala assim: seu servo, eu te dei uma bola. Deus fala assim: não, eu vou dar 100 bolas para o Neymar, te dou uma bola. Faz sentido? Agora vamos lá, se você conseguir multiplicar essa uma bola e marcar 2 gols, Neymar, se você conseguir marcar 200 gols, vocês 2 foram fiéis. Faz sentido? Então muitas vezes quando você fala assim: Deus, porque o Senhor deu muito para ele, não deu nada para mim. Deixa eu falar uma coisa, Ele está dando com a sua justiça que você não entende, de acordo com a sua capacidade. Entenda que isso aqui é uma maneira dele fazer justiça e fazer com que todos nós venhamos começar no mesmo ponto de largada, amém? O que vai contar é a tua fidelidade na multiplicação do teu talento. Tanto é que ele continua aqui o texto, acompanha aí comigo no versículo 16, ele diz assim, versículo 15, ele deu cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se para um lugar bem longe. 16, e tendo ele partido, ele, ao que receberá 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ele multiplicou, agora ele tem 10 talentos. Da mesma maneira, aquele que recebeu 2, multiplicou, agora tem 2, 18. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos para prestar contas com eles. Versículo 20, então ele aproximou-se daquele que recebera 5 talentos, então aproximou-se aquele que tinha recebido 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eis aqui os outros 5 que eu consegui multiplicar. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Fala comigo: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Se você puder sublinhar essa frase é o que eu chamo da lei da promoção no reino de Deus. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Então como que eu faço para crescer no reino de Deus? Seja fiel com o teu pouco agora, Ele vai te colocar sobre o muito. Amém? É bem simples. É uma verdade extremamente poderosa. Ele continua aqui no versículo 21. Ele diz assim: e o seu senhor lhe diz: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, aqui multipliquei para mais 2 talentos. Versículo 23, o Senhor diz: bom servo, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Mais uma vez aí, a lei da promoção no reino. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24. Mas chegando também aquele que recebera só 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E eu com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E o Senhor responde: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeia, junto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe pois o talento e dai o que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui a gente tem a figura, ou melhor, a história dos talentos, onde é expressado aqui os princípios de mordomia. Hoje eu tenho 4 pontos, eu quero começar com o primeiro ponto sobre mordomia. São 4 princípios. O primeiro princípio, fala comigo, princípio do senhorio. E nada mais é do que o princípio de posse. Tem um versículo que eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 24. Salmos 24. Versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Fala comigo: tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Então, aqui já nós entendemos, Deus
eu não sou capaz nessa terra ser dono de alguma coisa. Deus falou assim, ó, a terra é minha e tudo que nela existe é meu. O primeiro princípio de mordomia é entender que você não tem posse. Fala comigo, eu não tenho posse. Eu sei que é duro para o teu ego você admitir isso, mas eu não tenho posse. Isso aqui não é meu, é dele. Isso aqui não é meu, é dele. Isso aqui não é da igreja, é dele. Faz sentido? O ar que eu respiro não é meu, é dele. O cérebro que fez com que eu lesse esse texto não é meu, é dele. O meu tempo nessa terra não é meu, é dele. Amém? Tudo nessa terra é dele e tudo que nela existe. Então o primeiro princípio é, nós não podemos ter posse de nada. Então, para você entender, Deus, eu quero ser um bom mordomo. Então, olha o raciocínio. O raciocínio é, eu quero participar desse incremento do seu principado. Eu quero poder participar. Eu sou um colaborador com Cristo. Eu sou um coparticipante com Ele. Eu sou um embaixador do reino. Eu estou escondido em Cristo. Eu sou um agente do reino. Então, Deus, eu quero continuar aumentando. Eu quero aumentar minha influência. Eu quero aumentar, meu ministério tem que crescer. O meu talento tem que ser multiplicado. Deus fala, você quer então realmente aumentar? Sim, Deus. Então, eu vou te ensinar elementos de aumento. Amém, Deus. Qual que é o primeiro? Mordomia. O que é mordomia? É você entender que você não é dono de nada. É assim que começa o teu aumento. Quem quer crescer? Aqui o Senhor está falando assim, eu sou dono de tudo. Abre lá comigo, 1 Coríntios. Aqui Paulo fala algo no capítulo 6 de 1 Coríntios 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês, cara, nem teu corpo é teu. Faz sentido? Nem o teu corpo é teu. A gente fala meu corpo, a gente fala teu corpo, mas na verdade nós sabemos que não é nosso, porque ele diz assim que é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Quantos tem aqui o Espírito Santo habitando dentro de você? Ele habita dentro do teu corpo, ele habita no teu espírito que está dentro do teu corpo. Ele está falando assim, nem isso que você carrega fisicamente é teu, é meu. Na verdade, é o santuário do Espírito Santo que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Deus, então nem eu sou de mim mesmo. Não. A palavra fala aqui, nem você é de você. Versículo 20. Vocês foram, fala comigo, eu fui comprado por um alto preço, portanto eu preciso glorificar a Deus com o meu próprio corpo. Deixa eu falar uma coisa, se você fosse de você, aquilo que é teu estava fadado à morte. Sabe, a única opção que nós tínhamos para ter vida é quando nós aceitamos o sacrifício da cruz e nós dizemos sim a Jesus, e Jesus fala assim, eu te compro porque você já está fadado à morte. A única maneira que eu posso pôr você no caminho da vida é quando eu te compro, eu te resgato e eu te ponho agora para dentro da minha família. Faz sentido? Então, a redenção foi o momento onde você deixou de ser seu para ser dele. É por isso que uma vez que você se compra, deixa eu falar um outro parênteses aqui. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou evangélico. Isso não quer dizer muita coisa hoje em dia. Aí eu sou crente. Isso também não quer dizer muita coisa, porque tem gente que está crente em tudo. Em Jesus, em Mohamed, em Buda, o cara é até agnóstico, não sei como ele consegue, mas o cara faz tudo. Mas a maneira que você entende que a pessoa realmente é de Jesus, é quando ela fala assim, Jesus, antes eu era de mim mesmo, agora eu fui comprado por um alto preço, e já que eu não sou nem de mim mesmo, eu sou teu, seja feita a tua vontade. Amém? A pessoa que põe a vontade de Deus acima da sua própria, eu sei que eu estou falando uma coisa super básica, mas eu estou falando, nós como igreja cristã, igreja de Jesus nessa terra, no Brasil, estamos falhando nas coisas básicas. Nós tentamos, nós selecionamos do evangelho aquilo que serve para mim, aquilo que não serve, a gente fala que aquilo lá não é para os dias de hoje, a gente vai selecionando aquilo que vai alimentar o nosso ego. Deixa eu falar, um dos sinais mais vitais que a tua vida está em Cristo é quando você fala, não seja feita mais a minha vontade, seja feita a tua vontade. Às vezes eu creio que tem pessoas, eu estava conversando com
um ministro do evangelho, e um cara jovem, lá nos Estados Unidos, ele estava falando assim, cara, sabe que ele tem um amigo em comum, sabe aquele nosso amigo? Eu falei, cara, ele começou a pregar isso aqui 4 anos atrás, quando ele começou a pregar o evangelho de novo, eu já estava no ministério, eu falei, eu me levantei, eu fui para apelo, cara, eu tenho que me converter de novo, esse não é o evangelho que eu estou vivendo. Deixa eu falar, se você falar assim, eu preciso me converter de novo, hoje à noite, você pode. É você entrar na revelação que Deus, eu já fui comprado. Quando você é comprado, você não é de você mais. Então agora o que governa, o que rege a tua vida é justamente a vontade de Deus. Então nosso primeiro princípio de hoje à noite é o princípio do senhorio. Deus é dono de toda a terra, de tudo que nela existe. E sabe, muitas vezes a gente tem um pensamento, eu sou brasileiro, a Constituição brasileira me dá direito à propriedade, e é verdade. Mas deixa eu falar uma coisa, quantos entendem que o reino de Deus estava aqui antes do Brasil existir? Certo? O reino de Deus vai continuar aqui depois que o Brasil for embora. Deixa eu falar, o teu Deus, ele é maior do que o teu presidente. Alguns vão, graças a Deus. O nosso reino é maior que o nosso governo federal. Então vamos parar de ficar, mas a Constituição brasileira me dá direito de... Não, calma aí. Deixa eu falar uma coisa, proprietários podem clamar e exigir seus direitos. Nós não somos proprietários. Nós somos mordomos. O que nós temos que estar perguntando é qual que é a minha responsabilidade. Faz sentido? O que me leva então para o nosso segundo ponto. Fala comigo, princípio de responsabilidade. Então abre lá comigo, eu queria que você abrisse em Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Jesus aqui é grande comissão, você já conhece esse texto. Eu falei, proprietários têm direitos, mas nós mordomos temos responsabilidades. Olha só o que Jesus fala. Jesus aproximou-se deles e disse, versículo 18, 28 e 18: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez, versículo 18 diz assim: Jesus se aproximou-se dele e disse, foi-me dada toda a autoridade. Fala comigo, autoridade. Ele fala assim, Jesus fala assim, eu recebi toda a autoridade, nesse momento eu estou te delegando toda a autoridade. Por que ele está delegando autoridade? Você tem que perguntar nesse texto, por que ele está dando autoridade? Ele está dando autoridade porque existe uma responsabilidade logo na sequência. Portanto, ide e fazer discípulos do quê? De todas as nações. Então, qual que é a minha responsabilidade? É eu ser um bom mordomo daquilo que não é meu, que é o reino de Deus dentro de mim, e eu expandir isso na forma de discipulado das nações, e para que eu venha fazer essa minha responsabilidade, eu sirvo um Deus tão bom, que Ele não me dá responsabilidade sem autoridade, porque Ele é um Deus que empodera. Então Ele fala assim, eu te dou autoridade para você cumprir a tua responsabilidade. Faz sentido? Deixa eu falar uma coisa, se Deus fosse um Deus que nos desse só autoridade sem responsabilidade, olha só, autoridade sem responsabilidade, ele estaria criando filhos mimados, egocêntricos e dependentes nele. Faz sentido? Agora, porque Ele não vai criar uma geração de mimados e egocêntricos, Ele fala, eu te dou autoridade, mas eu também te dou responsabilidade. E porque Deus é um Deus que acredita muito mais em nós do que nós acreditamos em nós mesmos, afinal de contas nós estamos escondidos nele, nós somos coparticipantes, isso aqui não foi ideia nossa, Ele que nos chama para trabalhar junto com Ele. Ele fala assim, vem trabalhar junto comigo, eu tenho aqui uma responsabilidade para você, eu quero que você venha expandir o reino, eu quero que você venha crescer aquilo que está nas suas mãos, e para isso, deixa eu falar uma coisa, eu te empodero, eu te dou autoridade. Amém? Então esse é o Deus que nós servimos. Agora, muito importante, nesse princípio de responsabilidade, sabe, nós somos pessoas que muitas vezes nós somos treinados a pensar, a protestar, Deus, os meus direitos. Eu queria pedir para você hoje, isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer constantemente, e eu estou crescendo nisso também. Deus, qual que é a minha responsabilidade enquanto eu estou aqui na terra?
E sabe, muitas coisas, eu li essa passagem outro dia, mas Mateus 28, nesse texto aqui que a gente acabou de ler, eles estão lá no monte na Galileia. Isso aqui é logo antes da ascensão de Cristo. E Cristo está para ascender, e Ele reserva as suas palavras mais preciosas para o final. Ele fala assim, ó, eu recebi toda a autoridade. Quer dizer que vocês vão poder fazer a missão que está sendo entregue para vocês agora. Vocês vão poder cumprir a responsabilidade de discipular nações. Quando ele fala isso, ele está dando a última palavra antes dele ascender aos céus. Agora, se você quiser ler em casa Atos 1, versículo 8 e 9, diz também Jesus, na mesma cena, Atos 1, versículo 8 e 9, a continuação de Mateus 28. Então, lá no monte, Jesus fala assim, ó, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai descer sobre vocês para que vocês venham ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Você lembra desse texto? Ele estava falando sobre o quê? Pentecostes. Deixa eu falar, toda vez que você recebe um encontro do Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam lá em Atos 2, eles entenderam, naquele momento eles estavam esperando. Jesus tinha falado para eles, vai lá e espera até que o Espírito Santo desça. Lá em Atos 2 diz que o Espírito entrou como um vento impetuoso, encheu o aposento. Você lembra dessa passagem? Agora, aquele momento foi o momento onde eles são batizados no Espírito Santo. Eles começam a orar em línguas, eles saem com ousadia, começam a performar sinais e maravilhas. Você lembra disso? Deixa eu falar uma coisa, toda vez que você tem um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, pergunta, Deus, o Senhor está me dando poder e autoridade, qual que é a minha responsabilidade? Faz sentido? Porque se você perde de vista a tua responsabilidade, Ele está te dando esse poder naquele momento, naquele encontro sobrenatural. E é isso que, sabe, eu já cansei de ver igrejas avivadas ficarem bem esquisitas. Você conhece igrejas assim? Pessoas que querem fluir nos dons, só que o negócio fica bem esquisito. Quem já experimentou alguma coisa assim? Ou ouviu falar disso? Muitas vezes eu creio é porque nós perdemos de vista o porquê. Não é a única razão, mas muitas vezes é porque nós perdemos de vista o porquê. Por que eu estou bêbado no espírito? Por que eu fluo no sobrenatural? Por que os enfermos estão sendo curados? Por que o profético está fluindo? Por que existem palavras de conhecimento com tanta precisão? Por quê? Porque existe uma responsabilidade com esse poder e autoridade que você recebeu. E se você falar, Deus, eu quero continuar aumentando a minha influência, a influência do teu reino, e eu quero continuar realmente participando contigo, colaborando contigo no incremento do teu principado, a pergunta é, Deus, qual que é a minha responsabilidade? Eu acabei de ter um encontro sobrenatural contigo. Deus, eu acabei de acordar, eu tive um sonho profético ontem à noite. Qual que é a minha responsabilidade? Deus, eu acabei de curar um enfermo, que eu estou começando a ver que isso aqui está cada vez mais aumentando na minha vida. Qual que é a minha responsabilidade? Deus, o Senhor acabou de me dar um dom da sabedoria e isso abriu portas para mim. Qual que é a minha responsabilidade? Amém? É você entender, não tem a ver comigo, isso aqui não é meu. Outra coisa é, e se eu estou recebendo alguma coisa, seja esses 5, seja o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro, minha influência, meu relacionamento, a minha pergunta é, qual que é a missão? Por que o Senhor está me dando essa habilidade? Por que o Senhor me abençoou com tanto dinheiro? Por que eu estou com 180 anos de idade? Ninguém tem isso, mas eu acho que se você passa dos 80, você já está perguntando, Deus, por que o Senhor está me deixando viver tanto tempo? Não é verdade? Deus, por que eu tenho essa influência sobre as pessoas? Eu estava recentemente num lugar onde vieram alguns líderes, pastores jovens, os caras falaram assim, Theo, e glória a Deus por tecnologia, não é verdade? Quantos amam tecnologia? Se você souber usar bem, é uma bênção. E eles falaram assim, Theo, teve um menino que ele veio para um dos pastores jovens e falou assim para mim, Theo, sabe aquela mensagem? Ele falou sobre uma mensagem que eu preguei. Eu falei, sei. Ele falou assim, eu te juro que eu já escutei aquele negócio lá mais de, sei lá, talvez 60 vezes. Eu falei, ele, não, verdade, quase 60 vezes eu escutei isso no YouTube. Ele começou a citar tudo que eu falava. Você fala isso, tua base bíblica é isso, isso, isso. Eu falei, cara, você sabe essa mensagem melhor do que eu.
Ele falou assim, cara, muito obrigado, você me abençoou. Ele me deu um abraço, ele me agradeceu, eu abracei ele, eu falei, muito obrigado você também, Deus te abençoe. Eu saí de lá, e daí eu estava andando para dentro da sala verde que eles tinham nessa igreja. Eu estou andando, eu estou pensando, cara, que coisa mais maluca. E daí o Senhor falou assim, por que você tem influência sobre esse menino? Eu poderia sair daquele momento e falar assim, pô, que legal, o cara escutou 60 vezes, tem nego que vem na minha igreja e dorme. Esse cara, 60 vezes, cara. Eu poderia pensar, nossa, cara. Mas o Espírito Santo falou, por que você tem influência nesse menino? Não, menino, ele deve ter 24 anos de idade, por que você tem uma influência nele? Deus, eu estou vendo que eu tenho influência. Deus, eu estou vendo que o Senhor está me abençoando com finanças. Deus, eu estou vendo que eu tenho saúde no corpo, eu vou viver muito tempo. Deus, eu estou vendo que o Senhor me traz tantas pessoas boas ao meu redor. Por quê? Qual é a minha missão? Qual é a minha responsabilidade nisso? Fala comigo, responsabilidade. Nosso terceiro ponto hoje é princípio de prestação de contas. Então, antes de nós entrarmos no número 3, entenda uma coisa, mordomia tem a ver com você entender primeiramente, eu não sou dono de nada, Ele é dono de tudo. Eu estou aqui simplesmente administrando, gerindo, eu estou aqui tocando as coisas enquanto o meu mestre confia nas minhas mãos, algo que é dele, e eu quero multiplicar isso. Esse é o primeiro princípio. Número 2, eu tenho a responsabilidade. Deixa eu falar, eu não frisei nisso, mas eu quero só falar uma coisa. Sabe o que é um mordomo responsável? É um mordomo que se preocupa com a vontade e com a natureza daquilo que ele tem em sua mão. Deus, o Senhor me deu uma habilidade para fazer conexões. Por que o Senhor me deu isso? Isso é uma coisa. E o que o Senhor gostaria que eu fizesse com isso? Sabe, tem muita gente que é super dotada. Você tem habilidade para uma série de coisas, mas você nunca perguntou, Deus, o que o Senhor gostaria que eu fizesse com essa habilidade que é tua, que o Senhor depositou dentro de mim? O que está no teu coração? Amém? E agora a gente entra para o nosso número 3, princípio de prestação de contas. Romanos 14, abre lá comigo, Romanos 14. Olha o que diz aqui em Romanos 14, versículo 12. Assim, cada um de nós, fala comigo, isso quer dizer a mim mesmo, prestará contas, fala assim, eu prestarei contas acerca de mim mesmo a Deus. É curto e grosso esse versículo, é direto ao ponto. Todos nós um dia, perante Deus, teremos que prestar contas acerca de nós mesmos. Em outras palavras, volta a repetir aquilo, nem nós somos de nós mesmos. Você não presta contas para uma pessoa de algo que não é daquela pessoa, não é verdade? Você não chega para aquela pessoa e fala assim, deixa eu ver, o que você está fazendo com esse teu celular? O que você fala? Vou dar tua conta. Não é verdade? Agora, Deus pode, o que você está fazendo com o meu celular que eu botei na tua mão? Para quem que você está ligando? O que você está se comunicando? O que é que você está vendo? O que você está postando? O que você está fazendo com o meu celular que está na tua mão? O Senhor está falando assim, eu vou prestar conta, eu vou pedir que você preste contas acerca de você. Mas de mim? O que é da tua conta? Você é meu. Eu quero saber o que você está fazendo com você. Olha só outro versículo. Abre lá comigo em Mateus 12. Mateus 12. Versículo 36. Mateus 12, versículo 36. Ele diz assim, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Traz um certo temor, não é verdade? O Senhor está falando assim, as palavras que você proferiu, elas foram proferidas, não tem como você falar uma coisa e pegar, já era, saiu da tua boca, foi, não é verdade? Quantos já falaram? Todo mundo já falou coisas que você assim, eu não devia ter falado isso, não é? Todo mundo, Tem coisas que você falou há 20 anos atrás e tem pessoas que têm o dom de ir lá atrás e lembrar você. Você lembra quando você falou aquilo? Cara, mas eu tinha 12 anos, mas você falou, não é? Especialmente as pessoas mais próximas de você.
O Senhor está falando assim, você vai prestar conta de todas as suas palavras. Então Deus, então quer dizer que eu vou ter que prestar contas do que eu estou fazendo com as minhas palavras, o que eu estou fazendo com o meu tempo, com o meu talento, com o meu dinheiro, o que eu estou fazendo com a minha influência, aquilo que eu estou fazendo com os meus relacionamentos. Sim, o Senhor está falando assim, você vai ter que prestar contas. E número 4, fala comigo, recompensa. Abre comigo lá em Colossenses 3, versículo 23. Colossenses 3, versículo 23. Paulo diz assim, e tudo quanto fizerdes, 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis de quem? Do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Deus está falando assim, olha, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus e não para os homens, sabendo que a tua recompensa vem de Deus. Sabe, é incrível porque a gente sabe essas coisas, mas às vezes é tão difícil nós praticarmos isso. Eu estava conversando com umas meninas que estão fazendo o Dunamis Tracks, é um programa do Dunamis, e a gente estava lá conversando, e uma falou assim, eu estou entendendo sobre essa questão de submissão, porque muitas vezes no meu passado eu experimentei abuso espiritual, de pessoas que são líderes espirituais que abusam com a sua autoridade. E eu falei assim, é verdade, infelizmente isso é muito triste e acontece demais, muito mais do que deveria. E daí, naquele momento que a gente estava conversando sobre isso, o Senhor começou a lembrar sobre Colossenses 3:23. Sabe, eu não sei para quem que é isso aqui hoje, mas eu senti de Deus para falar isso, que existem algumas pessoas que você está pensando na tua cabeça, eu perdi tempo debaixo daquela autoridade, porque essa pessoa me abusou espiritualmente. E o Senhor está aqui falando para você, se você fez para mim, a recompensa vem de mim, não vem daquela pessoa. Você sabia que Deus é tão justo? Ele é tão justo que Ele fala assim, eu julgo pelas más intenções daquela pessoa em abusar espiritualmente de você, mas eu consigo ver o teu coração e eu recompenso o teu coração porque você fez para mim e não fez para essa pessoa. Cara, isso deveria trazer esperança para muitos de nós, amém? Olha só o que ele continua dizendo aqui, ele fala assim, abre lá comigo, Salmos 27, versículo 13, esse aqui é o último versículo que nós vamos ler hoje. Salmos 27, versículo 13, eu amo Salmos 27, é um dos meus salmos preferidos, e uma das coisas porque eu mais amo Salmos 27, é justamente por conta do versículo 13, ele diz assim, apesar disso, essa certeza eu tenho. Agora eu queria que você entendesse uma coisa, que o salmista, ele não só sabe, ele não só espera, se você puder, leia salmos, assim, leia bastante salmos, e você vai começar a entender que o salmista, especialmente Davi, que escreveu a maioria dos salmos, ele era uma pessoa extremamente humana. Uma das coisas que é mais, eu diria, especial e poderoso dos Salmos é porque é um dos livros da Bíblia mais humanos, que ele trata com as suas emoções, assim como, sabe, tem momentos que você se sente desesperado, eu te garanto, tem um salmo para quem está desesperado. Tem momentos que você se sente alegre, tem um salmo para quem se sente alegre. Tem momentos que você se sente perdido, confuso, tem um salmo para quem se sente confuso. Davi, ele consegue expressar todos os sentimentos humanos. Então ele não está falando daquele sentimento que ele espera, ele não está falando daquele sentimento que ele acha, ele não está falando daquele sentimento, Deus, eu tenho tanto medo do oposto, por favor, tenha misericórdia. Não, ele chega num ponto em Salmos 27, é por isso que eu amo esse salmo, que ele fala assim, eu tenho certeza de uma coisa, que ele está falando assim, apesar disso, a gente não tem tempo para entrar em todos os salmos, ele fala assim, apesar de todas as situações que eu estou passando, apesar de eu ter feito coisas e pessoas me abusaram da minha boa intenção, apesar das injustiças que eu sofri, eu tenho certeza de uma só coisa. Olha só o que ele tem certeza, continuando no versículo 13 ele diz, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deixa eu falar uma coisa, tem parte da tua recompensa, e eu digo isso, que a tua recompensa de maneira plena virá na glória, mas eu também quero falar que, de acordo com a Bíblia, parcialmente a tua recompensa está aqui na terra dos viventes. E Davi ele fala, é possível você chegar, mesmo em situações adversas, a um nível de fé, de certeza, eu sei que eu vou viver para ver a tua recompensa aqui. Faz sentido?
Muitas vezes a gente fala assim, mordomia, a gente fica pensando, Deus, mordomia é você ser escravo até Jesus voltar. Mordomia não é uma coisa que atrai. Deixa eu falar, existe dentro de qualquer ser humano, você salvo ou não salvo, crente ou não crente, existe algo que é movido por recompensa. Skinner já falava isso na psicologia, você condiciona pessoas através de recompensas, ou de consequências. Aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele é motivado por recompensa. Deixa eu falar uma coisa, não é errado você ser motivado por recompensa. Talvez a tua mente religiosa, assim como muito tempo a minha mente religiosa falava, olha, faça isso sem esperar recompensa. Cara, eu não espero recompensa dos homens, mas estou esperando recompensa de Deus. É por isso que eu me entreguei para Ele, eu quero vida eterna. Não vou mentir, não é verdade? Deus, eu quero ser abençoado. Quem não quer ser abençoado aqui? Quem não quer ser abençoado aqui? Levanta a mão. Todo mundo quer ser abençoado. Então tem algo aqui que Deus está falando assim, olha, existe sim, assim como Paulo falava, a tua recompensa plena vem na glória, vem de Deus. Tem certas coisas que você não vai ter a recompensa, você não vai colher aquilo que você semeou aqui nessa terra. Mas sabe de uma coisa, Davi também falava assim, eu tenho certeza, isso antes da graça até. Davi, antes da graça já falava assim, eu sei que eu vou viver o tempo onde eu vou ver a recompensa de Deus aqui, na terra dos viventes. E por que isso é importante? Porque no momento que você fala assim, Deus, eu quero ser um bom mordomo, Deus, eu quero entrar na revelação que toda a posse é tua. O Senhor é dono de toda a terra, Salmo 24, e de tudo que nela existe, isso inclui a mim mesmo. Deus, eu fui comprado, nem de mim mesmo eu sou dono, o meu corpo é teu, é o santuário do Espírito Santo. Deus, eu também entendo que tem uma responsabilidade, o Senhor dá poder, o Senhor dá autoridade, mas existe um porquê, e eu tenho que ser responsável o suficiente para descobrir qual é esse porquê e como que o Senhor quer que eu venha exercer essa missão e essa responsabilidade. Deus, eu entendo que o Senhor tem todo o direito de prestar contas, de falar, eu quero ter uma reunião contigo, eu te dei isso de talento, eu te dei isso de tempo, o que você está fazendo com isso? Já que eu sou comprado por ti, eu não sou nem meu, o Senhor tem todo o direito, eu sou tua propriedade. Mas Deus, eu também tenho recompensa. E o Senhor fala assim, é da minha vontade que você tenha a recompensa, mesmo aqui na terra dos viventes. E sabe, eu estou falando isso porque eu creio que tem algumas recompensas que vão destravar essa semana. Eu estava vindo para cá e eu senti o Senhor falando assim, eu vou trazer as recompensas, algumas coisas que estão travadas. E sabe, eu sei que pode, sabe, muitas vezes você não está recebendo aquilo que Deus quer depositar na tua vida, porque você está dando uma brecha. E quando você dá brecha, é quando você está dando legalidade para o inimigo vir, e ele vai saquear porque você está dando legalidade. Mas a gente sabe disso, mas o que eu quero focar enquanto nós terminamos agora, e você pode ficar onde você está, fica de pé onde você está, porque eu vou terminar orando isso agora. O que eu quero focar hoje à noite é justamente não, eu não estou recebendo a recompensa por conta das brechas, não é isso. Eu já estou levando em consideração, você está andando em retidão perante o Senhor. Mas eu creio que muitas vezes, eu estava escutando isso no meu espírito quando eu estava vindo para cá, o Senhor está falando assim, tem muitas, são fortalezas religiosas que estão bloqueando as minhas recompensas. E eu vou explicar como que é isso. Muitas vezes você fala assim, Deus, a religião vai falar assim, você não precisa, só o fato de você ser salvo já é bom o suficiente, você não precisa de mais nada, só agradeça a Deus. E é verdade isso, Mas o Senhor fala assim, é da minha vontade de recompensar. E o Senhor quer que você se livre dessa mentalidade religiosa de falar assim, Deus, eu não mereço nada, você não merece nada, eu não mereço nada, tudo pela graça, mas na graça, dentro da graça, existe uma recompensa para mim e para você. Quando nós exercemos fidelidade sobre o pouco, sobre o muito, Ele vai nos colocar. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E tem algumas mentalidades que o Senhor vai começar a arrancar disso hoje. Sabe, tem algumas mentalidades que o Senhor está falando assim, olha, é agora, você tem que começar a tomar posse disso agora. Feche os teus olhos onde você está agora. Deus, nós olhamos para Ti, o Senhor que é o nosso galardoador. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos galardoa. Nós receberemos de Ti, Senhor, porque nós estamos servindo Cristo, e ao nosso Senhor nós servimos.